Bom dia, paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. A paz do Senhor, Pastor Culano. Você ainda que está chegando por aí, seja bem-vindo. Temos certeza que será um momento de adoração ao nome do Senhor, né? Porque tudo na nossa vida é adoração a Deus. Queridos, enquanto o pessoal está chegando, né? Vamos orando para dar tempo do pessoal chegar antes da gente começar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade, Senhor, de te adorar, de bendizer o teu santo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, que esse seja um momento de comunhão contigo, um momento de qualidade, Senhor, um momento singular, ó Pai. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, Senhor Jesus, que a nossa atenção seja somente voltada para Ti, Senhor, para o estudo da Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, que o Senhor possa me usar, ó Pai, para poder levar a Tua palavra, Senhor Jesus, a todos aqueles, Jesus, que estarão aqui assistindo, ó Pai, esta live, e os que também posteriormente irão assistir, que sejam abençoados para a glorificação do Teu nome, Senhor. Porque a glória não é para nós, mas é para Ti, Senhor. Então receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, Pati, a paz, Cadu. Você que acabou de entrar também, Pastor Tadeu. Sejam bem-vindos, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã de domingo. Olha o sol lá fora, olha. Graças a Deus, está até a claridade aqui atrás na persiana. É o dia que o Senhor fez para nós, né? Então a gente precisa estar alegre. É o dia também que mais tarde nós vamos estar na casa do papai para adorar e celebrar o teu santo nome. Enquanto vai chegando mais gente, vamos dar os avisos. Diácono Manuel, a paz do Senhor. Vamos dar alguns avisos aqui. Hoje nós temos o nosso culto de celebração, mas um culto de celebração especial. É o culto da família. Então você está convidado para estar conosco na Avenida dos Mananciais 995 Taquara, a partir das 16h30, lá na nossa casa, no nosso culto especial da família. Não perca essa oportunidade. A sua família sendo evangélica ou não evangélica, leve-a contigo. Leve-a porque o Senhor tem uma bênção preparada para a vida de cada família nesta noite, assim como nas demais, mas hoje é um dia especial que a gente separou, reservou, para que a gente possa agradecer ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso lar, que foi constituído pelo nosso Senhor Jesus, amém? A paz, tio Robson, a paz, tia Mira, sejam bem-vindos. Então, queridos, hoje a gente vai dar continuidade à Escola Bíblica Dominical, que tem sido realizada todos os domingos, às 10 horas da manhã, através do Facebook, tem sido apenas online. A paz, irmã Eliane, um abraço para o seu marido, para sua filha, que o Senhor possa abençoar. E a gente tem realizado todo domingo às 10 horas da manhã, através do Facebook. A paz, Chaneide, através do Facebook. A Escola Bíblica Dominical tem sido uma bênção, então não deixe de participar. Se você tem a oportunidade agora, vai compartilhando o link aí, compartilha através do seu Messenger, através do seu... A paz, Sara Marinho, seja bem-vinda. Sanzia, seja bem-vinda. Através do Messenger, através do WhatsApp. Isso aqui é para que a gente possa propagar o Evangelho, a gente possa propagar o nome do nosso Deus, que Ele é poderoso, amém, queridos? Então, o tema da nossa lição hoje é: a devoção a Cristo nos leva a adorar com entendimento, amém? A gente tem estudado ao longo desse mês de abril sobre devoção, né? O nosso pastor tem recebido direcionamentos do Senhor e a gente tem aplicado nas nossas vidas aquilo que o Senhor tem revelado, e a gente veio estudando nesse período devoção, e a gente hoje vai entender que devoção nos leva a adorar com entendimento. Quando a gente fala que nos leva a adorar com entendimento, a gente vai entender que a gente não está adorando nada desconhecido, né? A gente já começa por aí. Nós não estamos adorando por adorar.
nós temos um foco na adoração, nós temos um Senhor para esta adoração e nós temos entendimento da necessidade desta adoração. Por isso, a paz tia Lídia, seja bem-vinda, a paz tia Sandra, pastor Jorge. Então, quando a gente tem essa vida de devoção, a gente tem essa clareza na nossa mente do que nós estamos fazendo e do que nós precisamos fazer, né? Ainda lá no deserto, quando Israel era uma nação errante, o Senhor, Deus tomou cuidado de instruí-los, né? O povo lá, quando estava peregrinando pelo deserto, ele foi instruído e direcionado pelo nosso Deus. Através dos cultos, através das leis, das questões sociais, de tudo. Então, Deus tomou cuidado para que direcionasse o povo naquela época. Como é que ele não teria cuidado para nos direcionar na nova aliança, nos dias de hoje, no Novo Testamento? Deus nos deu direção em todo o tempo e Ele nos dará sempre. Deus sempre há de nos direcionar através da palavra de Deus. Muitos dizem que a Bíblia é um livro desatualizado, mas jamais. A Bíblia será o único livro que jamais estará desatualizado, porque o nosso Deus, ele é perfeito. O nosso Deus, ele é singular. Então, o que ele pensou lá no passado, no Antigo Testamento, ele pensou para nós atualmente, porque Deus vê além do que nós podemos enxergar. Deus faz além daquilo que a gente pode imaginar. Então, todo direcionamento para nossas vidas, queridos, sempre estará na palavra de Deus. Então, qualquer direcionamento, instrução que você precisa, recorra à palavra do nosso Deus, porque é a palavra revelada para as nossas vidas e é somente a palavra do Senhor que a gente deve seguir. E um dos assuntos lá que foi deixado de instrução para o povo foi sobre adoração, um dos assuntos, né? E é o que a gente vai abordar hoje, como a gente falou através do tema da lição da Escola Bíblica Dominical. E o que é adoração a Deus? Você já parou para se perguntar o que é adoração ao nosso Pai? A gente sabe que a gente tem vários motivos, vários objetos, né? Várias coisas que a gente pode acabar adorando no nosso dia. A paz, Cida, seja bem-vinda no nosso dia a dia. Mas como verdadeiro cristão, a gente sabe que o único que é digno da nossa adoração, o único que é digno do nosso louvor é Jesus Cristo. E adoração é expressar o que nós sentimos diante dele e diante dos homens. Não é algo que a gente vai fazer em oculto, no escondido, não. A adoração a Deus, ele precisa ser algo público. A gente precisa confessar com a nossa boca a nossa adoração ao Senhor. Não apenas com palavras, não apenas com pensamentos, com louvores, mas principalmente com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? Então, a verdadeira adoração, com isso a gente entende que a verdadeira adoração, ela vai muito além de glorificar a Deus num ato público da adoração, num culto, né? O que a gente quer dizer aqui é chegar num culto e levantar as suas mãos e adorar o Senhor. Isso é adoração, sim, mas a adoração a Deus de um verdadeiro cristão vai muito além disso, queridos. É um estilo de vida, tá? Porque transcende o espaço do templo, porque é o momento do nosso culto diário. Isso envolve a vida de um adorador. Resulta no nosso andar com Deus. Andar, a palavra de Deus até lá em Gênesis 17:1 vai falar assim: anda na minha presença e ser perfeito, né? A nossa adoração é mostrada em como vivemos a nossa vida diária. Quando Deus falou, anda na minha presença e ser perfeito, Ele sabia que jamais a gente alcançaria a perfeição, porque Deus é o único perfeito. Nós jamais alcançaremos a perfeição. Mas quando nós vivemos uma vida de adoração, quando a gente nos colocamos diante de Deus, quando colocamos a nossa vida no altar do Senhor, quando nos propomos a andar de acordo com a palavra de Deus, quando nós nos empenhamos para sermos espelho à imagem e semelhança de Cristo, a gente está vivendo uma vida de adoração. Nós estamos procurando ser como Cristo é. Nós estamos procurando obedecê-lo
obedecer os seus mandamentos, a gente está procurando viver uma vida de santidade, uma vida de devoção. Queridos, isso é adoração. Mas não basta apenas tentarmos. A gente tem que tentar, conseguir e praticar e nos mantermos. Mantermos para que a gente tenha constantemente um estilo de vida de adoração. E é isso que eu te convido nesta manhã, que você tenha uma vida de adoração, que a sua vida seja um estilo de adoração, uma vida em que a gente consiga colocar Deus em primeiro lugar, uma vida em que a gente tem Deus como prioridade, uma vida em que a gente tem a nossa mente em Cristo, o nosso coração no altar do Senhor, para que a gente possa permanecer, queridos. A gente tem vivido um momento de tribulações, um momento de turbilhões, de tempestades, e essa semana até coloquei no grupo das mulheres da nossa igreja, sobre Abacuque, né? Que ele fala que independente da tribulação, independente do momento em que a gente tem vivido, das circunstâncias, independente das aflições, não importa o nível de dificuldade que a gente tem enfrentado, não importa o tamanho da dor que nós estamos sentindo. Mas a gente precisa profetizar e declarar na nossa vida e praticar. Que, assim como o Abacuque falou, que independente de tudo isso, ainda nos alegraremos e nos regozijaremos no Deus da nossa salvação. Isso é viver uma vida de adoração. Isso é viver uma vida de devoção, porque você não está vivendo por vista. Você está vivendo com foco na visão, com foco no propósito do Senhor. Você está vivendo a sua vida com a sua visão nas promessas do Senhor na sua vida. Ontem no culto das mulheres eu até falei que a diaconisa Leila estava adorando ao Senhor, falando, Senhor, eu só quero ver você, Senhor, eu só quero te ver, eu só quero te ter. Isso é uma vida de adoração, porque quando a gente só foca em Cristo, quando a gente só adora o nome do Senhor, a gente não consegue maximizar os problemas, a gente maximiza Deus nas nossas vidas. E aquilo que vai ter peso nas nossas vidas, aquilo que a gente vai ter, que vai influenciar as nossas vidas, aquilo que vai influenciar a nossa adoração, é aquilo que a gente maximiza. Se a gente maximiza os problemas, as dificuldades, as aflições, a gente só vai ter perturbação, a gente só vai ter aflição na nossa mente, a gente vai ter a nossa mente bombardeada pelos problemas. E a gente não pode, queridos, maximizar os problemas, as dificuldades. É difícil. Eu sei que é difícil como ser humano, mas a gente precisa se esforçar para que a gente venha maximizar o reino de Deus nas nossas vidas, para que a gente venha maximizar Jesus nas nossas vidas, porque isso passa a ser o foco principal do nosso entendimento, do nosso coração. A gente precisamos nos encher das coisas boas. E o que melhor, a paz, Magno, seja bem-vindo em nome de Jesus, e o que melhor é nos enchermos da adoração ao Pai. Quando a gente se enche da adoração a Cristo, a gente está se enchendo o quê? Da presença do Senhor. A gente está se enchendo da presença do Espírito Santo. E com Cristo tudo fica mais fácil, né? A tempestade se acalma. Jesus, como a diaconisa Sandra disse ontem, Jesus não chega atrasado nem adiantado, ele chega na hora certa. E a gente tem aquela paz no nosso coração, a gente tem aquela confiança em Cristo de aguardar o momento certo, de que o Senhor está reservando tudo de melhor para as nossas vidas. E para adorar a Deus de verdade, devemos permitir que Ele esteja em primeiro em tudo nas nossas vidas, né? As ações que agradam a Deus começam quando direcionamos nossos caminhos a partir da verdade revelada por Ele em Sua palavra. Quando passamos a viver conforme a Bíblia, né, a adoração verdadeira diz: Pai, não a minha, mas a Tua vontade seja feita. Eu te agradeço independente dos caminhos pelos quais Tu me conduzes. Muito obrigada por Teus pensamentos serem os meus pensamentos a meu respeito. Mesmo que eu não conheça o caminho por onde me levas, agradeço por me guiares e por teres garantido o meu lugar ao alvo, que é Jesus. Quando nós somos verdadeiros adoradores, nós temos a nossa adoração correta. Essa é a nossa oração diária.
A gente, independente de saber para onde Cristo está nos levando, a gente confia, a gente tem a certeza, porque nenhum pai vai direcionar seu filho para o lugar errado. O pai sempre vai querer melhor para o seu filho. E Deus vai querer melhor para mim, vai querer melhor para você. Então confia, queridos, confia, porque isso é adoração ao Senhor, né? Deus requer adoração exclusiva. Deus não quer que a gente divida a nossa adoração com as nossas preocupações. Deus não quer que a gente divida a adoração com as nossas aflições. E não quer que nós dividamos a nossa adoração com o que o mundo oferece nos dias de hoje. Há um tempo atrás, há uns domingos atrás, a gente estudou sobre a idolatria, né? A diferença entre idolatria e devoção. E a gente pôde ver através desse estudo, foi até o pastor Tadeu que aplicou, que sem perceber, a gente às vezes acaba adorando a coisas como que fazem parte do nosso dia a dia, né? Como o trabalho em excesso, como o dinheiro, como a necessidade de conquistar coisas materiais. E a gente precisa, queridos, estar vigilantes para que a gente não permita que isso entre de mansinho, sorrateiramente nas nossas vidas e a gente não acabe dividindo a nossa adoração, né? A gente precisa ter a nossa adoração exclusiva para o Pai. Israel recebeu a ordem de destruir todos os elementos do culto da idolatria das nações inimigas, justamente para que eles não tivessem essa tentação de acabar adorando sem querer, né? Entrar na rotina e acabar adorando a outros deuses. E eu te convido nesta manhã também a você eliminar da sua vida tudo aquilo que possa estar te impedindo de ter uma adoração exclusiva a Deus. Tudo aquilo que possa, lá na frente, fazer com que você divida a sua adoração com do nosso Deus. Eu te permito a você se livrar disto, para que você esteja com o teu foco voltado única e exclusivamente para Deus. E o objetivo dessa medida era que estas nações fossem sendo conquistadas, ocorresse uma purificação, né? Uma purificação da terra e o culto fosse apenas para o Senhor. Abra sua Bíblia lá, Deuteronômio 12. Antigo Testamento, um dos primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio 12, versículo 3 e 4. A palavra de Deus vai dizer assim: derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem o nome deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Queridos, além de nós não dividirmos a adoração a outros deuses, nós devemos ter uma adoração única e singular ao nosso Deus. Nós não devemos adorar ao nosso Deus de qualquer maneira. Nós devemos adorar a Deus à luz da Bíblia. Deus nos deu instruções para adorá-lo, de como nós devemos adorar, né? A adoração é um ato de reverência. A adoração é um ato de submissão ao único e verdadeiro Senhor. O Pai, Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra. Nós devemos ter uma vida de submissão a Deus. Nós devemos ter uma vida de obediência. Não adianta nós praticarmos o que nós queremos no nosso dia a dia. Não adianta nós vivermos de qualquer maneira no nosso meio de trabalho, no nosso meio secular. Não adianta nós não fazermos a diferença no mundo. Não adianta nós não sermos farol nesta terra e nós querermos chegar no nosso secreto, querermos chegar na igreja e adorar ao Senhor como se nós estivéssemos vivendo uma vida no altar, como se nós estivéssemos vivendo uma vida de devoção, como se nós estivéssemos vivendo uma vida de acordo à luz da Bíblia. Não adianta, queridos.
Se nós não tivermos a nossa vida da mesma forma dentro da igreja e fora da igreja, a nossa adoração não passará nem do teto. Não alcançará o Senhor como incenso suave. Aquilo que nós somos dentro da igreja, nós precisamos ser fora da igreja. Aquilo que nós somos dentro da igreja, devemos ser dentro da nossa casa, porque a nossa casa deve ser um lugar de adoração. A nossa casa deve ser um altar do Senhor. A nossa casa é a primeira igreja. A igreja não começa lá dentro das quatro paredes onde a gente vai cultuar ao Senhor com os nossos irmãos. A igreja do Senhor começa dentro do nosso lar. E se dentro do nosso lar a gente não vive uma vida de devoção, a gente não vive uma vida de referência, se a gente não vive uma vida de submissão ao Senhor, se a gente não vive uma vida de acordo com que a palavra do Senhor nos instrui, nós não conseguiremos adorar ao nome do Senhor. As nossas petições não chegarão ao trono da graça. Nós não alcançaremos o favor de Deus. A gente precisa cada vez mais ter a consciência que nós precisamos ser o mesmo em todos os lugares. O que adianta sermos perante a igreja, o corpo de Cristo, uma pessoa e fora outra? Nós podemos estar enganando os irmãos, mas o nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele enxerga em todos os momentos. Ele sabe como nós estamos sendo dentro da casa dele e ele sabe como nós estamos sendo lá junto com os nossos amigos do trabalho. Ele sabe como é que a gente está se portando dentro da nossa casa. Ele sabe exatamente como a gente tem vivido e a gente precisa testemunhar de Cristo nas nossas vidas, né? Nós precisamos ser testemunhos vivos de Deus. E se a gente não vive desta forma, nós não estaremos sendo testemunhos vivos de Cristo. Então, queridos, isso, quando a gente pratica, né, o verdadeiro evangelho, quando a gente é o testemunho vivo de Cristo, através das nossas ações e das nossas atitudes, quando a gente vive à luz da Bíblia, quando a gente obedece os mandamentos de Cristo, quando a gente ouve as instruções e coloca em prática, a gente está vivendo uma vida de adoração. E aí a gente não está dividindo a adoração com outros deuses, a gente está dando uma adoração exclusiva para o nosso Pai. Amém, queridos? A verdadeira adoração a Deus e devoção. Abra sua Bíblia em João 4, versículo 20. Tá? Enquanto você procura aí, eu vou tomar um pouquinho de água. Mas vai lá, João 4, tá? Evangelho de João 4. Eu vou abrindo aqui também. Vai lá, João 4, versículo... Deixa eu ver a partir de qual versículo que a gente vai ler, para a gente poder entender, porque é o diálogo da mulher samaritana com Jesus. Vamos lá. A partir do verso 19. Vamos lá. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, aqui nesse diálogo, a mulher samaritana interrogou
a Deus, a Jesus no caso, sobre qual maneira correta de adorar a Deus. Ou seja, basicamente ela queria saber quem eram os verdadeiros adoradores, né? Ela queria saber qual era a forma correta, o local correto de adorar a Deus. E essa pergunta tinha como base a comparação entre a adoração dos judeus e dos samaritanos, né? Por que essa dúvida dela? A gente não tem como se aprofundar, mas vamos fazer uma pincelada assim rapidinho, só para você poder entender. Depois da morte de Salomão, eu fiz aqui a anotação para poder passar para vocês. Quando o rei de Israel se dividiu em dois, o reino, né, de Israel se dividiu em dois, as tribos do norte e as tribos do sul. A capital do reino ficou sendo Samaria, enquanto a capital do reino do sul permaneceu em Jerusalém. A adoração do reino do sul era concentrada no templo de Jerusalém, né, construído segundo a ordem do próprio Deus. Já a adoração do reino do norte era concentrada na própria região da Samaria, especialmente na cidade de Betel. E era uma cidade marcante pela idolatria entre os samaritanos, né? Eles, assim como os judeus, afirmavam adorar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, que tirou o povo de Israel do Egito, mas o culto dos judeus e dos samaritanos não se misturavam. Eles se separavam, né? Eles não, apesar de acharem que estavam cultuando o mesmo Deus, eles não juntavam, não uniam os seus cultos. Ambos os grupos condenavam uns aos outros por praticarem falsas adorações, né? Então, a mulher samaritana fez a seguinte observação, né? Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Com isso, ela estava se questionando: quem são os verdadeiros adoradores? Aonde realmente é o correto adorar? Ela estava querendo, sim, descobrir. Mas, queridos, eu digo para você que quando Deus fala que haverá o tempo em que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ele está dizendo para aquela mulher que haverá o tempo em que a adoração ela deve exceder as quatro paredes do templo, ao templo físico. Que a adoração ela deve partir do coração, ela deve partir do espírito do homem. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Se Deus é espírito, nós precisamos adorar ao Senhor em espírito. E o que Deus está procurando? Deus está procurando pessoas que estejam com a sua vida focada em Cristo, focada no reino de Deus, que esteja com a sua vida consagrada, purificada e santificada diante do Senhor, para que consigamos adorar ao Pai através do nosso espírito. Quando a gente tem a nossa vida purificada, a nossa vida consagrada, a gente está matando a nossa carne, a gente está mortificando a nossa carne e está dando liberdade para que o Espírito de Deus a posse das nossas vidas, para que a cada dia o Espírito Santo tenha liberdade em nós e não nossa carne. Quando a gente fala carne, queridos, é a nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos do pecado. Nós pecamos, nós temos essa natureza dentro de nós. E se nós não a mortificamos, se nós não purificamos o nosso corpo, se nós não nos santificamos, a gente está dando legalidade à nossa natureza. E nós precisamos dar legalidade ao Espírito Santo de Deus, ao nosso espiritual. A gente precisa que o nosso eu morra para que o Espírito cresça dentro de nós. E nós precisamos ser cada vez mais cheios e cheios do Espírito, para que sejamos homens e mulheres espirituais, para que sejamos homens e mulheres em Cristo, para que a gente possa lidar com Cristo de espírito para espírito, para que a nossa adoração possa subir a Cristo num nível superior.
porque Deus não está no nosso nível humano, Deus está no nível acima do nosso. E para que a gente possa alcançar esse nível acima, porque Deus é espírito, a gente precisa buscar e sermos homens espirituais, sermos mulheres espirituais, queridos. E para isso a gente precisa de uma vida de devoção, a gente precisa fazer jejum. A gente precisa ter uma vida de oração, a gente precisa ter uma vida de devoção. Isso, enquanto a gente estava falando aqui, não me fez lembrar da nossa imersão. Daniel estava lá, tinha tudo, né, para aceitar os manjares que o rei estava oferecendo, tinha tudo para se contaminar naquela terra estrangeira, mas ele preferiu, queridos, ele preferiu ter uma vida íntegra diante do Senhor. Ele preferiu permanecer com a sua raiz em Cristo. Ele preferiu permanecer focado naquilo que ele aprendeu do seu Deus. Ele não escolheu adorar outro Deus. Ele escolheu, ele optou, ele fez a escolha de ter a sua vida devotada a Cristo. Em meio à multidão de pessoas aceitando os manjares do rei, em meio à multidão de pessoas adorando outros deuses, ele manteve-se fiel à luz da Bíblia. Ele preferiu se agarrar ao seu Deus, certo e convicto de que o verdadeiro Deus era Jesus Cristo, que ele teve sim a sua vida íntegra. Quando ele teve que passar pelas aflições, quando ele teve que ir para a cova dos leões, ele estava em paz, queridos. Ele estava confiante, porque a sua vida era uma vida de adoração, né? Ele fazia jejum, ele fazia oração ao seu Deus, ele tinha uma vida disciplinada diante de Deus. Ele permaneceu em Cristo, porque é isso que nós precisamos para que nós tenhamos uma verdadeira adoração em Cristo. Nós precisamos, em meio a tantas coisas que o mundo de hoje nos oferece, nós precisamos ter uma vida permanente no Senhor. E quando a gente está enraizado em Cristo, essa permanência ela se torna mais fácil. E essa raiz em Cristo, ela vai crescendo à medida em que a gente vai buscando o Senhor. Essa raiz vai se aprofundando cada vez mais e mais quando a gente ora, tem uma vida de oração. Essa raiz ela vai se aprofundando cada vez mais e mais quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente busca estar em santidade, em purificação. E aí pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que vier. Mas nós continuaremos firmes e fortes no nome do Senhor, amém, queridos? E voltando aqui, Jesus respondeu para aquela mulher samaritana, apresentando uma nova perspectiva para a verdadeira adoração a Deus. O Senhor lhe diz, o Eterno está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, como nós lemos, né? Jesus estava dizendo que o povo escolhido de Deus não estaria restrito a Samaria, não estaria restrito a Jerusalém. Nós somos povo escolhido de Deus. Ele procura por nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas seria proveniente de todas as tribos, línguas e nações, servindo-lhe com sinceridade, prestando-lhe o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, como eu falei, ela não está restrita a um determinado lugar considerado sagrado, ela também está completamente fundamentada na verdade sobre Deus, conforme revelada em sua palavra, ou seja, não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Quando Deus fala assim, você pode estar se questionando, mas pastora, Deus nos fala assim, venha como estás. Fala, querido. Deus fala assim, sabe por quê? Porque Ele ama a todos. A palavra de Deus, a salvação, ela é para todas, para todos nós, para todas as tribos, línguas e nações. Ela não se restringe a um povo, ela não se restringe a um lugar. Deus ama, Ele deu seu único filho na cruz do Calvário para todos nós.
Então, quando Deus fala, venha como estás, é porque Ele ama a toda criatura. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos saibam e ouçam que só o Senhor é Deus, que Deus pode sarar as feridas, que Deus pode libertar dos vícios, que Deus pode transformar uma vida de pecado em uma vida de adoração, em uma vida de purificação, em uma vida de santificação. Ele pode sim, Ele quer. Por isso que Ele diz para nós, venha como estás. Mas, queridos, Ele rejeita, Ele recusa a nos deixar sujos. Ele se recusa a nos deixar da forma com que Ele nos encontrou. Ele quer nos achar para nos tratar, para nos acolher, para nos ensinar, para nos transformar. E quando Ele nos transforma, é porque nós abrimos os nossos corações para que Ele possa operar a obra redentora em nossas vidas. E aí ocorre a transformação, ocorre a libertação, ocorre a transformação. E a gente passa a ter a nossa vida de adoração, porque a gente aprende a viver as nossas vidas. Paz, Regininha, tô sentindo a sua falta, hein? Quero te ver lá hoje à noite. A gente passa a ter a nossa vida no altar do Senhor. Então, queridos, nós precisamos ter uma verdadeira adoração, para que o Pai possa nos encontrar, para que o Pai possa receber a nossa adoração, para que a gente possa estar adorando não de qualquer maneira, mas em espírito e em verdade, para que a gente possa deixar de lado tudo aquilo que impede, que impossibilite sermos verdadeiros adoradores. Não temos tempo mais a perder. Não dá mais para que a gente possa esperar para mais lá na frente nós corremos atrás do prejuízo. A gente tem falado bastante isso na nossa casa, queridos. Não há tempo mais para... Esse é o tempo, tá? Não podemos mais deixar mais para frente. Esse é o tempo de corrermos atrás do prejuízo. Nós precisamos buscar, voltar o nosso coração para Cristo. Nós precisamos voltar a nossa visão para o Pai. Precisamos voltar a nossa vida para o reino. Precisamos chamar o reino de Deus para a nossa vida. Precisamos chamar o reino de Deus para a nossa casa. Porque Cristo está às portas. Deus está voltando e nós precisamos hoje encher as nossas botijas, precisamos encher hoje as nossas lamparinas com o óleo do Espírito, precisamos encher os nossos corações da unção do nosso Deus, para que a gente possa continuar adorando ao Senhor em espírito e em verdade, para que a gente não venha ter o nosso caminhar vacilante, para que a gente não tenha a nossa mente perturbada pelo inimigo, para que a gente continue firme e forte, amando e adorando ao único que é digno dessa adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa adoração é um momento especial em Deus, né? Do cristão. Isso porque nós temos a certeza de que quando nós estamos adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade, nós estamos praticando uma vida de cristão. Nós estamos pondo em prática as ordenanças e as instruções do Senhor. Estamos vivendo uma vida em obediência. E aí a gente tem a certeza de que a nossa devoção está sendo aceita por Deus. Amém? E quando nós temos uma vida devota em adoração ao Senhor, nós temos benefícios. Nós somos os beneficiados. Deus derrama das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Quando a gente adora o Pai em espírito e em verdade, a gente está atraindo as bênçãos do Senhor para nós. A bênção da longevidade, a bênção da prosperidade, mas não a prosperidade material não, queridos, porque em Cristo existem coisas muito melhores do que o material. A gente está atraindo a bênção
da cura que a gente precisa, a gente está atraindo a presença do Senhor, a gente está atraindo o Espírito Santo para as nossas vidas, a gente está atraindo paz para as nossas vidas, a gente está atraindo esperança, porque é tudo isso que nos injeta forças para que a gente possa seguir, queridos. Então, quando a gente tem essa vida de adoração, a gente tem benefícios para as nossas vidas, né? Quer ver um exemplo de uma vida de verdadeira adoração? Paulo e Silas na prisão. Eles foram presos, não foram? Isso está lá em Atos 16. Eles foram presos, eles foram torturados, eles foram lançados numa prisão. E o que eles logo pensaram? Eles poderiam estar lá se lamentando da dor, do sofrimento, da injustiça que eles sofreram, né? Mas eles não. Eles preferiram adorar ao Senhor. Eles começaram a louvar e influenciaram os outros presos. E o que aconteceu? Naquele dia, Paulo e Silas surpreenderam a ordem natural das coisas e chocaram os outros presos e as histórias. Porque perto da meia-noite, ao invés de tentarem dormir, eles começaram a orar, a cantar hinos, e em virtude o Senhor enviou um violento terremoto, e os alicerces foram abalados da prisão, e as celas foram abertas. Queridos, quando a gente coloca de lado os problemas, como eu falei, as dificuldades, quando a gente se volta, deixa de lado as tristezas, as incertezas, as dúvidas, as murmurações, e não questiona Deus, e não questiona o amor e a integridade de Deus, e a gente coloca a confiança em Deus, a gente adora ao invés de olhar para as circunstâncias, Deus nos surpreende. Assim como ele surpreendeu a Paulo e Silas naquele momento na prisão, Deus vai te surpreender quando você tiver a sua verdadeira adoração, quando você tiver a sua vida em devoção, consciente de que você precisa, com o seu entendimento de que você precisa adorar a Deus. Quando você terá o teu entendimento de que a sua vida precisa ser voltada para Cristo, Ele vai te surpreender. Ele vai surpreender a sua vida, porque Ele vai derramar sobre a sua vida benefícios que a verdadeira adoração traz. Então, queridos, precisamos estar com a nossa adoração única e exclusiva para Deus, e precisamos ter a nossa vida no altar do Todo-Poderoso, adorando ao Pai em espírito e em verdade, porque o poder e a glória de Deus vão encher as nossas vidas, e nós vamos testemunhar da glória de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. A verdadeira adoração atrai a atenção de Deus para as nossas vidas. O Senhor intervém de maneira grandiosa, de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, os seus servos que o amam, que dedicam sinceramente sua vida e sua fé para a adoração exclusiva ao Pai, querido. Deus, Ele é único. Deus, Ele não vai falhar jamais nas nossas vidas. Então não deixe que nenhuma pessoa, que nenhuma emoção, que nenhuma circunstância, que nenhum problema te afaste da adoração a Deus. Fazendo isso, você será um verdadeiro adorador, no qual o Pai está procurando nos dias de hoje, querido. Então tenha a sua vida devota ao Senhor. Tenha a sua vida voltada para a obediência ao que a palavra de Deus nos instrui. Seja um verdadeiro adorador, para que você possa atrair a atenção de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu coração aquilo que eu não consegui transmitir, mas que a obra do Senhor seja contínua no seu coração e que você possa, a cada dia, alcançar o sobrenatural de Deus e que você possa alcançar o favor do Pai na sua vida e que nós sejamos verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Eu quero fazer uma oração neste momento, não só pela palavra que foi ministrada neste momento,
mas pela bênção apostólica, pela bolsa apostólica da igreja e pelas suas finanças, queridos. Nós queremos agradecer a cada oferta que tem sido depositada para o reino de Deus. Não para o homem, mas sim para Deus. Porque o dízimo e oferta nós entregamos a Cristo, para que a sua casa possa ser mantida, para que possamos pagar, né, as contas, honrar com os compromissos e tudo aquilo que você tem depositado no altar do Senhor como oferta para Deus. Tudo aquilo que você tem entregado como ordenança, que é o dízimo. Queridos, Deus vai triplicar na sua vida. Muito obrigada pela sua fidelidade a Deus, a sua lealdade ao reino de Deus. E deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aqui, ó, a máscara. Os dados bancários, tá? Da nossa casa está aí na sua telinha, ela vai aparecer daqui a pouquinho. Se Deus tocar no seu coração, se você quiser abençoar a casa de Deus, você pode, através desses dados bancários, fazer a sua oferta. Não é nada obrigatório, é o que Deus colocar no seu coração e se Deus tocar na tua vida. Mas continue abençoando o reino de Deus para que possa propagar, continuar com as portas abertas para propagar o nome do Senhor, porque esse é o nosso objetivo, amém? E eu quero orar pela sua vida neste momento. Te convido a você a inclinar a sua cabeça onde você estiver. Deus conhece as suas dificuldades, Deus sabe as suas necessidades, Deus sabe de tudo aquilo que você precisa neste momento. Mas Ele quer que você abra o seu coração para Ele e diga para Ele em que área você precisa que Ele atue. Conversa com o papai, Ele é nosso amigo. Orar é adorar ao Senhor. Então se coloque diante de Deus nesse momento. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, te agradecemos, Senhor, porque hoje estudamos, Senhor Jesus, sobre adoração, ó Pai. Espírito Santo de Deus, uma vida de devoção, Senhor, é uma vida de adoração. Uma adoração única e exclusiva para Ti, Senhor. Uma vida de adoração não divide adoração com nada nem com ninguém, apenas para Ti, Senhor. Espírito Santo, nos dá força, Senhor Jesus, para que nós possamos nos mantermos, Senhor Jesus, como verdadeiros adoradores, ó Pai. Aqueles adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Nós, Senhor Jesus, não queremos Te adorar de qualquer maneira. Nós não queremos, Senhor Jesus, Te adorar da boca para fora, Senhor. Nós não queremos ser um na Tua casa e ser outro, Senhor, neste mundo. Nós queremos ser, Senhor Jesus, verdadeiros adoradores dentro da Tua casa e verdadeiros adoradores aonde quer que nós estejamos, porque é estes que o Senhor procura, Senhor. Nós não queremos, Senhor Jesus, adorar, Senhor Jesus, com o nosso coração, mas nós queremos adorar com o Teu Espírito. Então nós Te pedimos que neste momento, ó Pai, tenhamos força para mortificar a nossa carne, para matar o nosso eu, Senhor. Nos dê esta força para que nós possamos, ó Pai, dar liberdade ao Teu Espírito, Senhor. Que a cada dia tenhamos fome e sede de Ti, que a cada dia tenhamos fome e sede de Te buscar, que a cada dia tenhamos fome e sede de ler a Tua palavra, que a cada dia tenhamos fome e sede de Te obedecer, que a cada dia tenhamos fome e sede de seguir aquilo que o Senhor nos instrui na Tua palavra, Senhor. Queremos andar no caminho da verdade, queremos andar na luz da Bíblia, não queremos, Senhor Jesus, fazer nada além daquilo que o Senhor nos instrui, ó Pai. Então nos dá força, Senhor, para abandonar o pecado, para abandonar o erro, para abandonar aquilo que não lhe agrada, Senhor. Sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos, Senhor, para que nós possamos nos purificar e santificarmos diante de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, não queremos ser conforme o nosso coração, mas queremos ser conforme o Teu Espírito. Então nos fortaleça, Senhor, nesta manhã, ó Pai. Nos fortaleça, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, atrair a Tua atenção para as nossas vidas e encha-nos, Senhor, de Ti, cada vez mais e mais, ó Pai.
Espírito Santo de Deus, abençoe as finanças do teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, esse não é o nosso foco, Senhor. Sabemos que primeiro devemos buscar o reino de Deus, porque as demais coisas e a sua justiça nos serão acrescentadas. E, Senhor, nós te pedimos que estas demais coisas sendo acrescentadas, ó Pai, o Senhor possa abençoar a tua casa, Senhor. O Senhor possa abençoar a tua igreja, Senhor. O Senhor possa abençoar os teus filhos, mandando a provisão, ó Pai, que eles necessitam, ó Pai. Nós não sabemos a dificuldade que cada um tem passado, mas o teu Espírito sabe, tu sabes, Senhor. Então entra, Senhor Jesus, com providência neste momento. Entra com socorro, Senhor, na vida dos teus filhos, ó Pai, e vai fazendo a tua obra, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, da tua alegria. Derrama, Senhor Jesus, do teu refrigério, Senhor. Derrama da tua esperança. Fortalece, Senhor, a fé, ó Pai, dos teus filhos, para que eles possam ter a confiança de que o Senhor trabalha por eles, Senhor, mesmo em segredo, mesmo no silêncio, o Senhor está trabalhando, ó Pai, e que eles possam ter esta confiança e possam esperar que na hora certa e no momento certo, o Senhor trará o recurso, o Senhor abrirá a porta, o Senhor irá se manifestar, o Senhor irá trazer, Senhor, a resposta que cada um está esperando, ó Pai. Em nome de Jesus, queridos, que você possa ser abençoados, em nome de Jesus. E hoje, às 16h30, nós te esperamos lá, na Avenida dos Mananciais, 995 Taquara, presencialmente. Também teremos online, se você não estiver impossibilitado de participar conosco presencialmente. Hoje será o culto da família, será um culto especial em gratidão pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, porque isso é bênção do Senhor, queridos. Então estejam hoje lá conosco, a partir das 16h30, na nossa casa, para agradecer num culto especial da família, em nome de Jesus. E ao longo da semana, não esqueçam, hein? Nós também temos a nossa programação, chamados para vencer presencialmente na nossa casa. Não se limite ao online, querido. Se você pode, participe, porque a presença do Senhor tem sido abundante naquele lugar. 19h30, toda terça-feira, chamados para vencer. E às quintas-feiras, culto de imersão. Esse sim, é somente online através do Facebook. E às sextas-feiras, através do Zoom, nossa reunião de intercessão. Então, queridos, participem da nossa programação ao longo da semana. Não limite a sua adoração aos finais de semana. A adoração, ela é diária, ela é contínua. Então, participe da nossa programação. Esteja ligado com o Pai. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de Deus nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, meu querido irmão, e que você tenha um resto de domingo abençoado para a adoração do nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus, queridos. Um grande beijo para cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus.